E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Vamos falar um pouquinho agora sobre a imortalidade da alma. É impressionante como nós vemos pessoas que não conhecem a história da igreja, não conhecem a desenvoltura de como as coisas começaram e como as coisas aconteceram. Isso a gente vê grandemente, largamente na internet. As pessoas elas são guiadas muitas das vezes por aquilo que as pessoas simplesmente ensinam, mas elas não conferem e não nem tentam fazer o contraponto daquilo que se é ensinado. Uma coisa que eu prezo muito, irmãos, isso é algo que você tem que também fazer, é você não ser partidário quando você for estudar temas bíblicos. Você não tem que ser partidário, e muito menos querer mostrar para a pessoa que você está certa. O seu papel é sempre a favor da verdade. O apóstolo Paulo diz: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E ele também vai dizer: fiz-me acaso vosso inimigo em vos dizer a verdade? Então, o nosso papel não é mostrar que eu estou certo, tentar provar que a minha religião é verdadeira, tentar convencer o outro de que ele está errado, né, e que a minha visão é que é a verdadeira. O nosso papel é investigar e buscar a verdade. Não é isso que Jesus fala? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando a gente vai estudar, eu procuro ser parcial, irmão. Se existe uma coisa que de fato está na história, eu tenho que dizer, é assim mesmo, eles creem assim, dessa forma, né? Eu não penso exatamente dessa maneira, tenho os meus motivos, mas eu tenho que realmente dizer que eles pensam assim, assim, assado. É muito mais bonito do que simplesmente ignorar e contar uma mentira acerca da história. Então, o tema que eu vou trazer aqui agora é sobre a imortalidade da alma. Claro que eu não vou tratar disso no sentido muito amplo, trazendo muitos versos, mas eu quero tratar apenas a questão histórica aqui, beleza? E eu queria ler com vocês aqui, para vocês, um texto de Justino de Roma, e eu quero mostrar para vocês quem é Justino de Roma. Você está vendo ele aí, né? Ele nasceu entre o ano 100, aliás, ele nasceu no ano 100, né? E morreu no ano 70. É Flávio Justino Marte. Nasceu em Siquém, na Palestina, no início do segundo século, e morreu Marte no ano 170. Depois de peregrinar pelas mais diversas escolas filosóficas, peripatética, estoica e pitagórica, em busca da verdade para a solução do problema da vida. Abandonou o platonismo, último estágio da sua peregrinação filosófica. O amor à verdade fez que ele rejeitasse pouco a pouco os sistemas filosóficos pagãos e se convertesse ao cristianismo. Em sua época, foi o mais ilustre defensor das verdades cristãs contra os preconceitos pagãos. Embora leigo, é considerado o primeiro pai apologista da igreja depois dos primitivos, pais apostólicos, pois dedicou sua vida à difusão e ao ensino do cristianismo. Em Roma, abriu uma escola para o ensino da doutrina cristã e ainda nessa cidade dedicou-se ao apostolado, especialmente nos meios cultos onde se movimentavam com desembaraço. Escreveu muitas obras, mas somente 3 chegaram até nós, 2 apologias contra os pagãos e um diálogo com o judeu Trifão. Foi açoitado e depois decapitado por causa da sua fé. E diz a história que ele também influenciou, né, Irineu. Irineu de Leão, todo mundo conhece, a gente basicamente fala muito sobre ele aqui. E aí diz que Irineu, está aqui, ó, diz que Irineu ele recebeu influência de Justino, cujo ministério foi um elo entre a teologia grega e a latina, atuando no início, junto com a de seus contemporâneos Tertuliano. Enquanto Justino era primeiramente um apologista, Irineu contribuiu na refutação contra as heresias e na exposição do cristianismo apostólico. Muito bem. Então, nós estamos vendo aqui,
né, um homem que é muito respeitado no meio cristão, tem bom testemunho entre os históricos cristãos, historiadores cristãos, melhor dizendo, né? Então, não é qualquer pessoa, tá? A gente não está falando aqui de qualquer pessoa, de um teólogo, de um youtuber, né? De alguém que apareceu do nada. Estamos falando de um homem que influenciou no ensino de Irineu de Leão. E Irineu de Leão foi discípulo de Policarpo. Quem foi Policarpo? Foi discípulo do apóstolo João. E se você for ler o livro de Irineu de Leão e ler o livro de Justino de Roma, os dois, né, eles têm o mesmo pensamento, principalmente na questão da alma. E eu quero ler aqui com vocês um texto de Justino de Roma, para que você veja o que ele pensa acerca dessa questão da alma. Eu estou aqui com o livro dele, né? É esse livro aqui, ó, Justino de Roma, né? Diálogo com Trifão, tá vendo? É esse livro aqui que está na tela aí para você. Vamos ler aqui, ó, no capítulo 20. Vamos dar uma lida aqui, vamos lá. Também a Sibila, quem é Sibila? Né? Sibila é a personificação da divindade e nome dado às profetisas, por causa da grande reputação de uma sacerdotisa de Apolo chamada Sibila. Tá? Então, está falando dela aqui, né? E Estapes disseram que todo o corruptível deveria ser consumido pelo fogo. Os filósofos estoicos têm por dogma que o próprio Deus se dissolverá em fogo e afirmam que, novamente, por transformação, o mundo renascerá. Então, ele está dizendo, olha, eles estão aqui falando, eles estão dizendo que o mundo vai passar por uma transformação, eles ensinam isso, os pagãos ensinam isso, que o mundo vai passar por uma transformação, um período de restauração. Aí ele vai dizer o seguinte, olha só. Nós, porém, consideramos Deus o Criador de todas as coisas, superior a todas as transformações. Por fim, se há coisas que dissemos de maneira semelhante aos poetas e filósofos que estimais, e outras de modo superior e divinamente, e somos os únicos que apresentamos demonstração, porque se nos odeiam injustamente mais do que a todos os outros. Então, qual é a defesa dele aqui? Ele está falando, ó, os estoicos, porque ele está querendo entender por que os cristãos são perseguidos. Ele está falando, os estoicos estão mostrando, estão dizendo que a Terra vai passar por uma transformação, que o mundo vai ser renovado. A gente está ensinando basicamente a mesma coisa do que eles. Até porque nós também cremos que a Terra vai ser restaurada. Ele vai falar isso lá no seu diálogo com o Trifão. Jerusalém vai ser restaurada, o planeta será restaurado. Irineu diz isso, Tertuliano diz isso, tantos outros dizem isso. Aí ele está fazendo o seguinte questionamento. Se nós ensinamos que a Terra vai ser restaurada, e eles também ensinam, só que eles dizem que Deus será consumido e voltará como uma fênix, né? Vamos colocar assim. E nosso Deus não vai ser consumido, porque ele é o Criador. Mas estamos ensinando coisas semelhantes. Por que eu sou perseguido e eles não? Por que eu vou ser martirizado e eles não? Por que eu vou ser açoitado e eles não? É o questionamento que ele está colocando. Vamos lá. Aí ele vai dizer, assim, quando dizemos que tudo foi ordenado e feito por Deus, parecerá apenas que anunciamos um dogma de Platão, ou ao falar sobre conflagração, outro dogma dos estoicos, ao dizer que são castigadas as almas dos iníquos. Preste atenção, o tema hoje é a imortalidade da alma, beleza? Então, preste atenção. Ele está dizendo o seguinte, porque nós hoje aqui, eu, você, que cremos na mortalidade da alma, somos acusados diariamente de platônicos, que nós cremos numa doutrina platônica, que vem de Platão, e não bíblica, mas filosófica, estoica. Eles nos acusam disso. Mas essa acusação é uma acusação que, na época, os cristãos estavam morrendo por causa disso. Ele está escrevendo isso aqui. Preste atenção. E ele está falando, por que nós? Os estoicos também creem assim, da mesma forma que nós, olha só. Outro dogma dos estoicos, ao dizer que são castigadas as almas dos iníquos,
que ainda depois da morte conservarão a consciência. Tá vendo aí? E que as dos bons, livres de castigo, serão felizes. Parecerá que falamos como os vossos poetas e filósofos. Olha aí, ó, que não se deve adorar obras de mãos humanas. Não é senão repetir o que disseram Menandro, o poeta cômico, e outros com ele que afirmam que o artífice é, também quando dizemos que o verbo, ele vai dar um outro exemplo. Primeiro, o rebento de Deus nasceu sem relação carnal, isto é, Jesus Cristo, nosso mestre, e que ele foi crucificado, morreu e depois de ressuscitado subiu ao céu. Não apresentamos nada de novo, se levam em conta os que chamais de filhos de Zeus. Lembra daquela historinha? Adeus, Zeus. Isso aí é antigo pra caramba, meu irmão. De fato, sabeis bem a quantidade de filhos que vossos estimados escritores atribuem a Zeus, Hermes, o verbo, o intérprete e mestre de todos. Asclépio, que foi médico, que depois de ter sido fulminado, subiu ao céu. Ele está contando aqui a história de vários deuses. Dionísio, depois que foi esquartejado. Heracles, depois de se atirar ao fogo para fugir dos trabalhos. Né? Ou seja, Jesus é o nosso é o mártir que morreu e ressuscitou. Aí nós somos perseguidos porque nós temos um homem que morreu e ressuscitou. E vocês também têm os seus. Vocês têm o Dionísio, vocês têm Heracles, vocês têm Hermes, vocês têm Asclépio, vocês têm Zeus. Aí para vocês tudo bem, vocês não precisam ser perseguidos por causa disso. Agora, nós que cremos em Jesus que ressuscitou e que as histórias se assemelham, por isso o pessoal diz que é plágio, né? Aí não, nós é que temos que ser perseguidos. E ele continua, né? Os Diócoros, filhos de Leda, Perseu, de Danae e Belorofonte, nascidos de homens sobre o cavalo Pégaso, para que ainda falar de Ariadne e dos que, semelhante a ela, se diz que são colocados nas estrelas? Passo por alto também vossos imperadores mortos, aos quais tendes sempre como dignos da imortalidade, e nos apresentais algo infeliz que jura ter visto César incinerado subir da pira ao céu? Ou seja, vocês estão dizendo que o vosso Deus, o César, ao morrer, ele vai para o céu, né? E nós ensinamos que Jesus, depois que morreu e ressuscitou, também foi para o céu, não é? Também não é necessário repetir aqui as ações que se contam de cada um dos supostos filhos de Zeus, pois vós as conheceis perfeitamente. É suficiente dizer que isso foi escrito para a utilidade e encorajamento dos que se educam, pois todos consideram belo ser imitadores dos deuses. Todavia, esteja longe de toda alma sensata pensar sobre os deuses da mesma forma, sobre que, segundo eles, Zeus é o principal e pai de todos os outros. Pensar que ele tenha sido parricida, nascido de parricida e vencido pelos baixos e vergonhosos prazeres do amor, tenha ido até Ganimedes e numerosas mulheres com as quais se uniu, e aceitar que seus filhos praticassem a sua semelhança, ou seja, os deuses de vocês praticam fornicação, matam uns aos outros, nasce de incesto, né? Nós não cremos nisso. Jesus nasceu de uma virgem. Jesus não é fruto, né, de um relacionamento de Deus Pai com várias outras deuses mãe que brigam um com o outro. Olha a diferença do que nós estamos pregando para o que vocês pregam. Está colocando aqui. A verdade é que, como já dissemos, foram os demônios malvados que fizeram tais coisas. Ou seja, a história de vocês são histórias demoníacas. Quanto a alcançar a imortalidade, nos foi ensinado que só alcança aqueles que vivem santa e virtuosamente perto de Deus. Assim como cremos que serão castigados com fogo eterno, ou seja, a imortalidade que ele está dizendo sobre a incorruptibilidade. Por quê? Porque ele também está falando, né, que aqueles que vão ressuscitar e serão condenados sofrerão castigo com fogo eterno, aqueles que viveram justamente e não se converteram. Então ele está mostrando aqui, e mostrando aqui também, né, que, olha, nós temos doutrinas semelhantes, só que o que nós ensinamos, né, é de uma maneira única e de modo superior e divino.
Porque o diabo também ele coloca doutrina semelhante para enganar as pessoas, gente. Né? Vira e mexe, a gente vê pessoas que nos chamam de testemunho de Jeová, né? E por aí vai. Por quê? Porque o diabo ele coloca doutrinas semelhantes, né? Parecidas em certas religiões. Mas não é por causa disso que eu vou discriminar tudo. Então, por exemplo, né, a testemunha de Jeová acredita na restauração da terra. Pô, judeu acredita na restauração da terra. Né? Assembleanos acreditam na restauração da terra. Né? Batistas acreditam na restauração da terra. Nós acreditamos na restauração da terra. Aí, as testemunhas de Jeová, elas ensinam que adultério é pecado. Então, quer dizer, só porque as testemunhas de Jeová elas têm doutrinas heréticas, como, por exemplo, Jesus é um ser criado, eu vou rejeitar tudo que eles ensinam? Eu não vou rejeitar tudo que eles ensinam. Né? Tem coisas que eles ensinam que é verdadeira, mas tem coisas que eles ensinam que é mentira. Então, eu não posso pegar tudo e jogar, né? Generalizar e dizer que tudo que eles ensinam é errado. Dessa mesma forma, existiam doutrinas semelhantes nos pagãos. E Justino, com muita sabedoria, o que, é que ele faz? Ele está dizendo, olha, nós temos também doutrinas, né, que se assemelham, só que o que nós ensinamos é superior e divinamente único, porque nós demonstramos pela verdade, na verdade. Por quê? Porque nós cremos no Deus da verdade. Então ele dizia, olha, de fato, os estoicos, os platônicos, eles falam-se da imortalidade da alma. Eles ensinam isso, só que de forma errada. Eles ensinam de uma maneira equivocada. Nós também ensinamos a imortalidade da alma, só que de forma correta. Então, eu usei aqui um exemplo, né, de um pai da igreja, eu poderia usar vários aqui. Poderia usar vários aqui. Né? Mas eu estou usando esse aqui como exemplo porque ele fala abertamente que tem coisas que nós pregamos que é semelhante ao que as outras religiões pregam. Né? E não ele está fazendo defesa dele ali naquele momento. Né? Eles pregam coisas semelhantes a nós, inclusive na morte e ressurreição de deuses, né? Que eles criam lá em coisas semelhantes. E por que só nós estamos sendo perseguidos? Por que eles não? Né? Se eles têm várias religiões, nós somos só mais um. Por que nós estamos sendo perseguidos? Não é? Essa é a defesa de Justino de Roma. E eu faço agora, diante disso aqui, eu pergunto, como que nos pode acusar de sermos platônicos? Né? Não é porque existe uma semelhança que nós cremos 100% igual. Então, por exemplo, Irineu de Leão, no seu segundo livro, lá, Contra as Heresias, ele vai pregar contra Platão, mas quando ele vai pregar contra Platão, ele vai pregar contra a transmigração da alma, mas ele não vai refutar a imortalidade da alma. Ele não vai refutar o castigo eterno e sofrimento eterno. Ele vai refutar a transmigração da alma. Então você vê que existem elementos que são de verdade e existem elementos que são de mentira no paganismo. Muitas destoam totalmente do que nós cremos e outras se assemelham. Não é? Então, as que se assemelham, tudo bem, está lá Paulo, né, sendo acusado, né, de ir contra a lei de Moisés e tal, está lá, né, os saduceus e está lá os fariseus. Estão os dois lá, ambos da linha judaica. Um cria na ressurreição, o outro não cria. Aí Paulo vai trazer a ressurreição ali, né, no embate, para ver se coloca um grupo contra o outro ali, e dá certo. Aí o foco deixa de ser Paulo e passa a ser a ressurreição. Porque um grupo judaico tem elementos verdadeiros e o outro tem elementos que são de verdade que são de mentira. Né? Então, não é porque um pagão falou aquilo que é 100% mentira. Um pagão também pode ter elementos verdadeiros, como é o caso dele aqui. Porque tanto Platão, né, quanto a igreja ensina a vida pós-morte. O problema é o que acontece pós-morte.
Não é? O problema é depois. O problema não é ensinar que tem vida pós-morte. Eu posso ensinar que existe vida pós-morte, mas um espírita pode ensinar que existe vida pós-morte e ensinar a reencarnação. Aí eu já não concordo. Eu já não concordo. Então, a questão não é ensinar que existe vida pós-morte, é ensinar como que é essa vida pós-morte. O problema não é ensinar sobre a eternidade, o problema é ensinar como que é a eternidade, como é que é a eternidade. Todo mundo vai ser salvo? É uma salvação universal? No fim, todo mundo vai perdoar, todo mundo até o diabo? Tem gente que acredita nisso. Então, tem que saber fazer a separação. Isso requer maturidade, irmão. Maturidade. E quando eu mostro e ensino aqui, eu procuro trazer as fontes corretas para que você não fique apenas nas minhas palavras. Então, estude, esteja atento, né? E entenda que existem coisas na igreja primitiva que não era questões de um ou outro querer entender de uma forma e outro entender de outra. Existiam doutrinas na igreja primitiva que elas eram totalmente em conformidade e unidade em todas as escolas, independente se são escolas da Antioquia, de Alexandria e de outros lugares, não importa. Todas as escolas cristãs pregavam uma coisa só: a vinda de Jesus de uma virgem, a vinda dele para ressuscitar os mortos na carne, né? Na carne, a vinda dele para realizar a ressurreição, imortalidade da alma, mas o que? A importância da ceia, o batismo. Tá? Existe uma infinidade de doutrinas que eles são unânimes, que eles pregam e pregavam a mesma coisa. Não há divergência. Então, existe coisa que a gente consegue mapear e ver que tem, sim, né, elementos na igreja primitiva em que eles pregavam e que não havia discórdia entre eles. Cada um pensa de uma maneira. Existem alguns pontos que eles pensavam diferente, mas na maioria dos pontos, e a imortalidade da alma é uma delas, eles pensavam igual. Por isso eu lancei o desafio, e o desafio está lançado, o desafio que alguém me aponte aqui um texto da patrística onde eles falam que a alma é mortal. Não é que eles citam textos, porque eu já vi livros, né, falando que os pais da igreja defendem a mortalidade da alma. Aí vai lá e coloca o texto, né, fogo eterno, né, o verme que nunca morre. Aí coloca texto da Bíblia, eles citando textos. Não é eles citando textos, é eles dizendo que a alma é mortal. Eu mostrei aqui um texto, aliás, já fiz, esse é o terceiro ou quarto vídeo que eu falo sobre esse assunto, que mostra clarissimamente, mais um, né, que aponta aí para a imortalidade da alma. Tem tantos outros, Isso aí é um dos assuntos mais fáceis de querer mostrar, né, na patrística. É um dos assuntos mais fáceis. Então, não existe perturbação sobre esse assunto na igreja primitiva. Existe o consenso, tá? Existe o consenso. E não esqueçam, no próximo dia 23, né, de outubro desse ano 2024, vamos estar em Fortaleza, no Ceará, onde vamos estar realizando ali, né, a Conferência Predestinação e Livre-Arbítrio, onde nós vamos trazer textos da primeira aula, claro, né, da patrística, e vou mostrar para você, irmão. Estou me coçando para gravar um vídeo sobre isso, mas estou me segurando. Vou trazer informações aqui quentíssimas para você. E você vai perceber que tudo que nós ensinamos tem fundamento na igreja primitiva. Tem fundamento. E isso é muito claro. Isso é muito claro. Tá bom? Então, se prepara aí que vão ser dias, né, incríveis, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém? Fica essa palavra em nome de Jesus.